começando a gravar de novo, tá bom? Então, agora sim, Daniele, tá ouvindo aí? Não sei porque ficou grande. Vocês estão vendo a Daniele, pessoal? Sim. Consegue nos ouvir, Daniele? Você consegue nos ouvir, não? E nos ver? Manda um chat para ela. Eu já mandei, ela não estava conseguindo, na verdade, nos ouvir. Mas, enfim, então vamos lá. Está escrevendo. Bom, pessoal, então vamos lá. Seguinte. Bom, nós estávamos falando, então, pessoal, do conceito aí de provisão, né? E a gente tinha falado depois também da questão do evento, né? Então, não sei se ficou claro, pessoal. Eu falo, então, evento que cria obrigação, então, evento que cria uma obrigação legal ou não formalizada. Ficou clara essa questão do que é o evento? Sim. Sim. Deixa eu só mandar aqui. Ela não está ouvindo. Ela tem que. Acontece que a televisão não deve estar reconhecendo. Ou tem que trocar o meio de saída. Enfim, olha só. Então, pessoal, a gente sempre tem essa questão de você definir o evento. Então, nós falamos que o evento aqui pode ser a decisão do juiz, o evento pode ser... Ah, que bom, Daniele. Fala alguma coisa para a gente ver se a gente está te ouvindo. Tem microfone? Não. Espera aí. Bom, então é o seguinte. A gente sempre tem esse evento, tá, pessoal? Esse evento, ele é o seguinte. Ele pode ser, como eu disse a vocês, uma decisão judicial, ele pode ser uma assinatura de um contrato, enfim, você tem uma série de itens, de coisas que vão efetivamente gerar esse evento, e esse evento, ele vai fazer com que que a obrigação surja, que crie obrigação naquele momento. É isso que faz a diferença, tá bom? Ficou claro, pessoal, essa questão aí do evento? Bom, sim. Avançando aqui, né? Aí ele tem aqui, ó. Então, aqui, aí ele fala, na questão do evento, ele fala que é uma obrigação legal ou não formalizada. Então, o que é uma obrigação legal? É aquela que deriva, aquela que surge, que aparece por meio de um contrato, legislação ou outra ação da lei. Tá? Então, é o seguinte. Deixa eu fechar aqui o som, porque alguém está com a TV ligada aí. Tá? Então, se alguém for falar, levanta a mão aí, tá, pessoal? Então, é o seguinte, ó. Então, quando a gente tem aqui essa questão digamos aqui, da obrigação legal, ela pode surgir por meio de termos de contrato, legislação ou outra ação da lei. Uma decisão judicial, por exemplo. Aqui ele fala, ó, por meio, no contrato, pessoal, pode ser termos explícitos ou implícitos. O que isso significa? Que muitas vezes, se você for pegar, mais para frente nós vamos falar do CPC 47, o que vai acontecer lá? Você vai ver a situação na qual você, por exemplo, assim, quando que a pessoa reconhece a receita? Quando você transfere risco e benefício. Teve uma aula que eu estava ministrando esses dias, faz pouco tempo, e eu perguntei assim, bom, na hora que você vai comer uma refeição, você vai almoçar, você fez um contrato com o restaurante? O que vocês acham? Você fez um contrato ali com o restaurante, não? Físico, não. Físico, não. Mas ele existe. Sim. Né? Mas ele existe. Deixa eu, pessoal... Daniel, você está com a TV ligada, não? Eu vou deixar sem som, tá, pessoal? Tá interferindo aí. Então, é assim, ó. Então, quando você tem... eu fui lá, fiz uma refeição, tal, né? Eu não tenho um contrato físico, a gente tem um contrato... como é que chama? Você tem um contrato tácito, mas ele existe. E ainda assim, muitas vezes, ao fazer o contrato com alguém, você tem a seguinte situação, pessoal.
Você tem cláusulas nesse contrato que pode ser explícita, porque está claramente escrito lá, ou pode estar implícito. Então, é aquela velha história que eu já falei para vocês. Então você tem aquele cliente que não te manda documento, que não fala, não te dá extrato bancário, você vai fazer a contabilidade. Perfeito. Só que, aí eu pergunto, vale a pena fazer a contabilidade de um cliente desse? Bom, às vezes não, porque você não tem dados. Não tendo dados, fica ruim você fazer, tá certo? Só que você fala assim, então eu não vou fazer, o cara não manda, eu não vou fazer. Só que no seu contrato tem uma cláusula dizendo que você tem que fazer. Então, se você não fizer, você passa a ser, pessoal, responsável, né, pela contabilidade dessa empresa. Queira você ou não. Tá? Então, pessoal, você tem cláusulas que são implícitas ou explícitas. Mas eu tirei lá do meu contrato. Tá bom, você tirou, mas você continua fazendo? Então, se você tirou, mas continua fazendo, então significa que é uma cláusula implícita, ou seja, não está lá, mas você tem que cumprir com aquilo, você tem que fazer. Tá? Então, isso aqui é a chamada obrigação legal. Tá? Legislação, efetivamente, é por lei, tá? Ou ação da lei, que você pode ter uma decisão judicial. Tá? Aí a gente tem aqui a obrigação não formalizada, pessoal. Essa obrigação não formalizada, então é uma obrigação que decorre das ações da entidade. Ou seja, ela não está na lei, não é algo definido pelo juiz, mas é algo que a empresa assume. Tá? Ela efetivamente, ela fala assim, não, vocês vão ver que ela vai falar assim, por política ou por procedimento, eu preciso efetivamente, ou eu assumo a responsabilidade se acontecer alguma coisa. Tá? Vejam o que ele vai falar aqui, ó. Ele vai falar assim, ó. Primeiro, então, é uma obrigação não formalizada, tá? É uma obrigação que decorre de ações de entidade, ou seja, não vem por força de lei. Então, por via de padrão estabelecido de práticas passadas, políticas publicadas ou de declaração atual suficientemente específica, a entidade tem indicado a outras partes que aceitará certas responsabilidades. Por exemplo, trocar roupa. Você foi numa loja e comprou uma roupa de forma física. Você foi lá fisicamente, pessoalmente comprou a roupa. Pergunto, a loja tem obrigação de trocar ou não? Deixa eu tirar aqui, desculpa. Tem obrigação de trocar ou não? Depende. Do quê? Depende. Se tiver no estatuto dela aqui, faz trocas, ou se você... Depende do que você fizer com a roupa, né? Depende do tipo de roupa também. Vamos pensar no seguinte. Tem por força de lei, porque tem um código que é maior que diz que você tem um período para troca. Então, vamos lá. Aqui a gente entra justamente nesse ponto, tá? Que é o seguinte, ó. Imagina aí a seguinte situação. Eu fui na loja, comprei uma camisa, dei de presente, ou comprei a camisa, não gostei da cor, vou trocar. Pessoal, alguém está com TV, alguma coisa ligada aí? Se tiver, eu vou pedir para o som desligar, porque tá... Ou não sei se sou eu aqui. Talvez não é a Daniela que está com o fone de ouvido, dando interferência? Não é... Não tem nada ligado. É a caixinha de som só. Deve ser alguma interferência. Então, eu vou deixar no mudo, tá, pessoal? Porque está dando interferência. Você está ouvindo a televisão normalmente? Você está ouvindo o que exatamente? Não sei, é um som de tipo interferência mesmo. Eu acho que é essa caixinha de som. É um chiado. Chiado. É que ele não aceita que não é. Eu acho que é porque ele ligou, você passou a reclamar. Ele acha que não. Então, eu vou fazer diferente. Então, pode continuar falando. Tá bom, vamos lá. É porque aí eu não preciso deixar vocês no mudo, aí vocês podem se manifestar mais rápido. Aí você ligou, começou a dar problema. Bom, vamos lá. Então é assim, ó. Então eu fui lá na loja, comprei uma camisa e por algum motivo não quero mais essa camisa. Quero trocar por uma cor. Primeira pergunta, eu fui fisicamente lá na loja. Primeira pergunta, a empresa é obrigada a trocar ou não? Pode falar. Não tem problema, é uma cor que eu não gostei, tá? Eu acho que pode trocar. Não. Não, a pergunta é, a empresa é obrigada ou não? Não. Não. Ou seja,
Vamos lá, por lei, nós temos o Código do Consumidor, e o que diz o Código do Consumidor? Que se você foi lá fisicamente, comprou, olhou, a empresa só é obrigada a trocar se tiver problemas no produto. Caso não tenha problema, ela não é obrigada a trocar, certo? Ela não tem essa obrigação. A obrigação é somente, e aí o Código do Consumidor nesse caso é muito claro, só vai ser obrigado, pessoal, se for uma loja online. Então, eu comprei um produto pela internet. Por exemplo, ó, vocês estão me vendo nessa webcam que eu estou usando aqui agora, eu comprei de um professor lá da Legale. Por quê? Ele comprou pela internet, e aí ele falou assim, ó, mas eu tenho uma câmera aqui, comprei essa, que é uma câmera super boa, só que não mudou nada da câmera que eu tinha, porque ele já tinha uma câmera lá, tá? Aí ele falou assim, ó, então eu vou devolver. Pergunta, ele pode devolver? Não tinha defeito nenhum. Não, aí não. Pode. Pode? Como ele comprou online, ele tem 7 dias para devolver, independentemente de qualquer coisa. Ele não precisa nem justificar, César. Mas isso quando você compra pela internet. Se você comprou fisicamente, o Código do Consumidor diz que a empresa é obrigada a trocar somente se tiver algum tipo de problema. Certo? Muito bem, mas eu já vi decisões de juiz que a pessoa foi trocar um determinado produto, a pessoa foi na loja, não comprou online, foi na loja, e aí chegou lá, o que aconteceu? A loja não quis trocar, porque falou que não tinha defeito, não tinha nada. A pessoa entrou na justiça. E o que o juiz decidiu? O juiz decidiu que a empresa tinha que fazer a troca. Certo? Muito bem. Olha só, aí a gente cai nisso aqui, pessoal. Veja, quando a empresa foi lá e fez a troca especificamente porque o juiz determinou, então ela está nesse item C aqui, ó, outras ações da lei. Tá? Quando a empresa troca, tá? Ela cria expectativa no terceiro, porque ela fala assim, não, eu troco, tal, não sei o quê, mesmo não tendo uma lei que obrigue, ela cai nesse item A, ó, por via de padrão estabelecido de práticas passadas, políticas publicadas ou declaração suficientemente específica de que ela assumiria tal responsabilidade. Quando eu vi esse caso, o juiz, na sentença dele, claro, eu ouvi, né? Ele disse o seguinte na sentença, falou, olha, como a loja ela tem que trocar o produto, embora o Código do Consumidor não obrigue, por padrão, por política, a empresa faz isso constantemente. Só que aí não ficou uma obrigação, digamos, não formalizada, ficou uma obrigação formalizada, porque veio por meio de decisão judicial. Tá? Mas quando você cria uma obrigação que não está na lei, mas você decide fazer, então você está fazendo porque trata-se de algo não formalizado. Um exemplo, pessoal, que tem até na norma, ele fala de um exemplo de uma empresa petrolífera que trabalha num país, tá extraindo petróleo num país, e nesse país eles não têm lei que obrigue a empresa a restaurar o meio ambiente caso aconteça algum acidente. É mais ou menos aquele exemplo que a gente estava falando da Samarco aqui. Tá? Muito bem. Então, olha o que acontece. Só que a empresa foi lá e, efetivamente, poluiu lá o meio ambiente. Deu um problema, deu um vazamento, poluiu. O que ela faz? Automaticamente, ela cria a provisão e faz digamos, não é o restauro, como é que é? Restaurar o meio ambiente lá, tá certo? Mas veja que aí ela criou uma obrigação, embora o país não exija, ela, por política, por prática, né? Por itens que estejam divulgados, olha só, pessoal, que ele fala aqui, ó. Fala aqui, ó, políticas publicadas ou declaração atual suficientemente específica, a entidade tem indicado a outras partes que aceitará certas responsabilidades. Então, muitas vezes você não está fazendo por lei, tá? Mas você tem aí um padrão de práticas que faz com que você seja, então, obrigado a gerar essa obrigação. Tá? Tudo bem? Aí o item B, ó, ou em consequência, a entidade cria uma expectativa válida nessas outras partes de que cumprirá essas responsabilidades. Então, veja, às vezes, pessoal, você faz uma declaração pública, você cria uma responsabilidade ali, e depois você não tem como voltar atrás. Por quê? Porque você criou a expectativa em outras pessoas. Então, se essa expectativa foi criada, então, efetivamente, você tem que reconhecer, na maioria dos casos, uma provisão. Por exemplo, imagina que eu trabalho numa grande empresa e por conta do coronavírus, então nós estamos
a empresa vai fazer um PDV, um plano de demissão voluntária. O que acontece? Quando ela tem um plano de demissão voluntária, né, o PDV, e ela ainda não divulgou, não falou para ninguém, ninguém sabe desse plano, ainda é secreto, certo? Ainda é algo que ninguém sabe. Mas a partir do momento em que a empresa efetivamente divulga e todo mundo fica sabendo, ou seja, criou a expectativa, pergunto, ela tem que reconhecer uma provisão ou não? O que vocês acham? Aí eu entendo que sim. Sim, ela tem que reconhecer, ou seja, ela tem que fazer uma estimativa. E aí, assim, eu não sei qual o valor que eu vou ter que pagar de indenização, não sei quando, eu tenho uma estimativa, mas eu já tenho que reconhecer uma provisão. Por quê? Porque eu criei nesse momento digamos, uma obrigação que não é formalizada, porque não está por conta de lei. Eu criei uma expectativa nesses funcionários, consequentemente, eu preciso ter uma provisão. Ficou claro, pessoal? Ficou. Sim. Saiu a interferência agora? Saiu. Então, caixinha. Era a caixinha mesmo? Não sei, não estava fazendo barulho nenhum. É que ele falou que não, e eu falei, é muita coincidência começar a ter problema e depois colocou a caixinha. Ó, o outro conceito que a gente tem dentro daquilo que a gente estava falando aqui, então é o conceito aqui, ó. A gente vê aqui, ó, passivo contingente, no próximo a gente fala de ativo contingente. Então, o que é um passivo contingente, pessoal? Passivo contingente é quando a gente tem essa obrigação, mas aí ele vai cair naquele conceito de remoto, possível, provável, tá? Então, o passivo contingente, ó... Espera que eu tirei aqui a... Só consolida as informações, são os advogados que tem que ser um especialista. Vamos lá, um passivo contingente, pessoal... Vocês não estão vendo o slide, né? Ele analisa não. O documento. Como um pouco, Pets? Vocês não estão vendo os slides aí, né? Não. Tá, deixa eu ver se eu consigo aqui, agora sim. Então, vamos lá. Ó, então, o que é um passivo contingente? Então, primeiro, é uma obrigação possível, ó, que resulta de eventos e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob controle da entidade. Então, eu vou por partes aqui. Primeira coisa que ele fala, tá? Ó, é uma obrigação possível, tá? Possível. Isso significa, pessoal, que aquela coisa de ter a certeza, né? Ó, agora, o copo está mais cheio ou está mais vazio? Está mais vazio. Agora tá menos cheio. Ou seja, percebeu? Agora eu não tenho dúvida. Então agora eu tenho mais certeza de que ele está, digamos, mais vazio, né? Isso significa que quando eu tenho certeza da dívida, pessoal, então eu tenho algo que é provável. Quando eu tenho algo que é possível, então eu não tenho ainda obrigação. Por aqueles motivos que a gente falou, que ele vai repetir aqui agora. Ó, então é uma obrigação possível, ou seja, não é certeza, pode ser que aconteça ou não. Né? Para lembrar do copo, tá meio cheio, tá meio vazio. Tá? De novo, aí ele fala ó, que resulta de eventos passados. Por quê? Se trata de passivo, consequentemente, a gente sempre está falando de eventos passados. E aí ele tem, e cuja existência, então isso aqui é um item que a Solange comentou agora há pouco, assim, e cuja existência será confirmado por eventos, tá? Que não estão sob meu controle. Então, por exemplo, um caso desse, que nem o Marcelo comentou, eu entrei na justiça, estou pedindo dinheiro de volta, ou, aí no caso nós estamos falando de ativo, mas vale o conceito. Ou eu fui autuado, mas eu vou discutir na justiça, ou tem um processo trabalhista, e esse processo trabalhista pergunta, eu devo? Depende, quem vai falar é o juiz. Entenderam? Então, até o momento de sair a decisão final, você tem o chamado passivo contingente. Por quê? É uma obrigação possível, tá? Que só vai se efetivar caso tenha alguma decisão no futuro. Caso tenha algum item no futuro. Diga. Ia falar, Solange? Não. Não. Não? Ó, então, a gente voltando no conceito aqui, ó, então, ó, é uma obrigação possível, tá?
que resulta de eventos passados. Por quê? Porque trata-se de um passivo. Aí ele fala, e cuja existência, ou seja, existência do quê? Da obrigação, será confirmada pela ocorrência de um ou mais eventos. Então, o evento precisa ocorrer. E esse evento vai acontecer no futuro. E o futuro, veja, lá no futuro, a gente já falou, o futuro é incerto, a gente não sabe. E segundo, lá na frente, pode ser que eu tenha obrigação ou não. Tá? Então, é uma obrigação possível, que depende de alguma coisa que vai ser confirmada no futuro, de um evento. Olha o item B. Então, uma obrigação presente que resulta de eventos passados. Esse aqui está no próprio conceito de passivo. Tá? Mas olha só que interessante, pessoal. Pergunto, a gente deve reconhecer esse passivo contingente no nosso balanço ou não? O que vocês acham? O certo, sim. Deve reconhecer. É. Então, vamos ver aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, Solange. Então, é uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida. Então, eu não devo reconhecer. Um passivo contingente a gente não reconhece. E por quê? Primeiro, não é provável a saída de recursos. Tá certo? Nesse momento, ela só é possível. Ah, quando é possível. Isso. Então, passivo contingente... Ah, ficou bem difícil. Né? Ficou assim, a diferença é muito sutil, né? Pode ser, exatamente. Não, eu entendo que o passivo contingente que é provável, eu tenho que registrar. Não, Possível, não. Não. Solange, assim, se é provável, não é mais contingente. Entendeu? Contingente é quando é possível que você Exatamente. tem que pagar. Você tem uma obrigação que é possível, pode ser ou não. Vai depender de alguma decisão no futuro. O provável já tem realmente algum indício que vai ter que pagar alguma coisa. Então, aí já é não, provável. porque a gente está falando de passivo, não de provisão. Isso. Tá. Aí como o Diogo está falando, nesse caso fica documentado, porém não é lançado. Isso aí, Diogo. Ou seja, o que ele vai fazer? Você, por exemplo, imagina que você tem um processo trabalhista, mas ainda não chegou na decisão final. E o advogado ainda fala para você, lembre-se que quem vai falar isso, viu, Diogo, é o especialista. Então, o especialista vai falar assim para você, olha, isso aqui a gente pode recorrer. É certeza que eu vou ganhar ou que eu vou perder? Não sei, depende. Ele fala assim, ó, isso aqui dá para ir até o Supremo e às vezes vai para o Supremo da causa ganha e às vezes não. Não tem esse tipo de situação? Já não viram esse tipo de situação? Ou seja, então isso é possível ou provável? Né? Então, nesses casos, nós temos algo que é possível. Então, consequentemente, sendo possível, eu tenho um passivo contingente. Passivo contingente, aí pegando aqui o que o Diogo falou no chat, ó, neste caso fica documentado, sim, porém não é lançado, não é reconhecido. Por dois fatores, pessoal. Ó, primeiro, porque não é provável que você vai pagar, que vai sair recursos. E outra, o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade. Você tem uma estimativa, tá? Mas assim, pega aquele caso do seu ativo contingente lá, Solange. Isso, a Daniela está falando aqui. Aí você divulga. Nesse caso, eu não vou colocar como se diz, no balanço, mas vou colocar em nota explicativa, tá? Eu preciso divulgar isso. Não vou registrar, não vou lançar, mas vou pôr em nota explicativa. Lógico, com um detalhe, né, pessoal? Eu vou pôr em nota explicativa se for relevante, tá bom? Não adianta colocar em nota explicativa uma obrigação de R$100. Não, você vai divulgar na nota aquilo que é relevante. Tá claro esse conceito, pessoal, do passivo contingente? Tá. Ficou claro? Então, o passivo contingente é uma obrigação que é possível, tá? Ela resulta de eventos passados, mas não é reconhecida. Por quê? Porque eu não tenho certeza do que vai acontecer, porque depende de algum fato no futuro que não faz parte da minha alçada, não está sob meu controle, não está sob meu poder. E segundo, normalmente quando você tem esse tipo de situação, você não consegue mensurar ele com confiabilidade, tá certo? Então, como a própria Daniele falou aqui, eu só divulgo lá em nota explicativa, eu não vou fazer o registro contábil. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Ok. Beleza. Não. Ó, vejam aqui agora o conceito de ativo contingente. Ó, é um pouquinho diferente. Ó. O ativo contingente é o que ele fala aqui. Ó.
Então, é um ativo possível, então ele também fala o termo possível, que resulta de eventos passados, também o mesmo conceito, e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob controle da empresa. Ou seja, pessoal, é exatamente o mesmo conceito, tá? Só que tem uma diferença. Alguns slides mais para frente, a gente vai ver o procedimento de reconhecimento desses dois itens. Eles são, o reconhecimento são em momentos diferentes. Aí, Solange, você vai ver aquele exemplo que você deu, se você acha que deveria ser reconhecido ou não. A grosso modo, aqui eu estou achando que não, tá? Mas a gente vai voltar nesse exemplo aí. Tudo bem até aí, pessoal? Sim. Bom, outra coisa que surge e que pode surgir a título digamos, de passivo, é quando a empresa tem aqui, ou pode surgir ao longo do tempo, né, o chamado contrato oneroso ou um processo aí de reestruturação, tá? Um processo de reestruturação, esses dois itens aqui, ó, eles interferem aí, digamos, naquilo que é passivo da empresa e que pode ser considerado aí tanto como, digamos, um passivo contingente, em algum momento pode ser contingente, e aí eu teria que lançar em nota explicativa, divulgar ou efetivamente fazer provisões. Então a gente precisa entender. Normalmente o contrato oneroso, pessoal, assim, normalmente quando ele surge um contrato oneroso, você tem que fazer o registro, tá? A reestruturação, ela pode ir acontecendo aos poucos. Por exemplo, eu dei um exemplo para vocês agora há pouco de um PDV, certo? Normalmente a empresa faz um PDV, o Banco do Brasil, se não me engano, fez, tal. Ele faz isso justamente por conta de uma reestruturação. Então vejam que um processo de reestruturação numa empresa, seja ele, claro que ele vai falar ali que tem que ser processos que mude significativamente as atividades das empresas, mas num processo desse tipo, então você muitas vezes tem que reconhecer aí passivos efetivos, passivo efetivo que eu digo já é contas a pagar, né? Ou fazer registro de provisão. Ou surgir aí nesse caso alguns passivos contingentes, tá? Então, ó, quando a gente fala aqui, então, vamos ver aqui o conceito. Ó. Primeiro, o que é um contrato oneroso? Já viram esse conceito, não, de contrato oneroso? Alguém aí já viu? Eu ouço direto esse termo, mas sempre fico em dúvida. Também já ouvi, mas... Já viu também, Marcelo? Ó, é bem simples esse contrato. Mas não sei muito sobre o assunto. Já ouvi, mas não sei muito sobre o assunto. Não, mas é bem simples o conceito, tá? Olha o que ele diz aqui, ó. Bom, o contrato oneroso, aí eu vou dar, com um exemplo vai ficar muito simples, você vai ver. Então, o contrato oneroso é um contrato em que os custos inevitáveis de satisfazer as obrigações do contrato excedem os benefícios econômicos que se esperam sejam recebidos ao longo do mesmo contrato. E aí, fácil ou não? Praticamente o próprio nome diz o que é, né? É oneroso, assim, é difícil até de entender isso aí, né? Bom, vamos lá, eu vou explicar o contrato oneroso, aí já deve finalizar os 5 minutos, né? Viu, Daniele? Você está me ouvindo, né? Faz um joinha aí, tá ouvindo? Bom, beleza. Deixa eu só te explicar uma coisa. Como você entrou aqui na sala a primeira vez, o programa ele cai a cada 40 minutos, tá bom? Então, ó, você está vendo na sua telinha aí, falta 4 minutos e 45 segundos. Então, quando ele cair, você recebeu aquele link. Todo mundo sai, clica naquele link e a gente entra de novo, tá bom? E aí a gente retoma a aula, tá? Só para você saber que é como você entrou agora. Muito bem. O contrato oneroso funciona assim. Ó. Vou dar um exemplo de um contrato de aluguel que fica muito fácil a gente entender. O conceito ali diz o seguinte, olha, o contrato oneroso surge quando você tem um contrato que você não tem jeito de fugir desse contrato, você vai ter que pagar aquele contrato, tá? Mas você não consegue cancelar, ou seja, fica mais caro você cancelar o contrato do que manter o contrato. Ou seja, você vai, digamos assim, em outras palavras, o prejuízo é menor mantendo o contrato do que você cancelar o contrato. Não sei se ficou claro. Por exemplo, vou dar um exemplo de jogador de futebol. Eu tenho um contrato com um jogador de futebol, sou um clube, tá? Tenho um contrato com esse jogador.
Quando eu tenho uma multa para pagar se eu encerrar o contrato dele. E eu tenho o salário dele para pagar até determinado período. Então, veja só, eu quero mandar esse funcionário embora. Esse jogador, quero tirar ele do clube. Tá? Só que assim, o contrato dele tem mais um ano pela frente, mais uma temporada, digamos assim. Fica mais caro eu cancelar o contrato e pagar a multa do que pagar o salário dele de 12 meses para frente. Percebeu? Ou seja, ó, aí ficou claro o exemplo ou não? Sim. Então, ó, vou voltar aqui no conceito, agora a gente vai ler pensando nesse exemplo. Então, contrato oneroso é um contrato em que os custos inevitáveis de satisfazer as obrigações do contrato, nesse caso, pessoal, a obrigação é ou eu pago o salário ou eu pago a multa. Tá? Só que pagar a multa vai ficar muito mais caro do que o benefício econômico que eu vou ter com esse jogador ao longo do tempo. Então, eu prefiro pagar o salário dele, certo? Do que pagar, digamos, a multa. Aí eu vou explicar o porquê que isso é importante. Vou dar um outro exemplo. Imagina uma empresa grande, uma empresa de grande porte, ela vai lá e fecha um contrato de aluguel com um imóvel por 15 anos, 20 anos, tá? Só que aí é o seguinte, eu vou dar um exemplo. Os bancos fizeram isso alguns anos atrás. Alguns não, há bastante tempo atrás aí, os bancos eles começaram a vender as agências, né? E por quê? Porque saiu uma norma na época do Banco Central, que veio lá do Acordo de Basileia, tal, na verdade é um acordo internacional, dizendo que os bancos, por uma questão de segurança, eles não podem ter X% do seu patrimônio líquido em termos de imobilizado. Então, o Bradesco, por exemplo, que tinha muitas agências, começou a vender. Só que o que o Bradesco fazia? Ele vendia, não só o Bradesco, a maioria dos bancos, eles vendiam esses imóveis e faziam um contrato de 20 anos. 20 e poucos anos. Tá? Bom, para o consumidor, para o cliente, normalmente ele nem sabia dessa operação, mas o contrato estava lá. Agora, imagina eu, agência, eu, banco, né, fiz um contrato de 20 anos e, de repente, a demanda diminuiu, certo? Eu encontro aí, principalmente esses processos eletrônicos que a gente tem agora, digamos, a minha demanda diminuiu, eu não preciso ter uma agência daquele tamanho. Só que fica mais caro eu pagar a multa do imóvel do que manter o imóvel fechado e ficar pagando o contrato de aluguel. Quando surge uma situação desse tipo, surgiu aí um contrato oneroso. Agora eu entendi. Entenderam o que é contrato oneroso? Tudo bem, mas na época que foi feito o contrato, ele pode até não ser oneroso. Não. Enquanto o contrato está em vigor, César, ele está funcionando, ele não é considerado um contrato oneroso. Tá. Ele é um contrato normal. Tá? Aí você vai me perguntar, mas o que significa, então? Qual a diferença de ter um contrato oneroso ou não? Certo? Certo. A nossa aula está terminando. Vamos para o próximo bloco, aí eu explico para vocês. Beleza?